Olá, tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre resolução de situações problema que envolve progressões geométricas. Então vamos aos slides. O que é progressão geométrica? Então observe aí, pessoal. Falando antes de continuar, observe bem esse desenho, onde nós temos aí essa mulher segurando essa lousa, mostrando algumas partes da geometria, né? A parte da PG. Então vamos lá. Uma progressão geométrica é uma sequência numérica em que a divisão de um elemento pelo elemento imediatamente anterior resulta sempre em um mesmo valor, chamado de razão. Outro aspecto interessante que caracteriza uma progressão geométrica é que, ao escolhermos três elementos consecutivos, o quadrado do elemento do meio será sempre igual ao produto dos elementos dos extremos, tá? Por exemplo, vamos analisar a sequência A igual a 1, 2, 4, 8, 16, 32. Antes de eu continuar, observe aí, pessoal, bem essa sequência. Ele está dizendo aí, ó, o A é igual a 1. Quem é o dobro de 1? 2. Dobro de 2? 4. Dobro de 4? 8. Dobro, 16. Dobro, 32. Aí eu vou e digo, e se dividirmos o 32 por qualquer elemento desse aí, ele é divisor? Sim. Então vamos continuando. Podemos identificar a razão escolhendo qualquer elemento e dividindo-o pelo termo imediatamente anterior. Vamos realizar esse procedimento para todos os elementos que aparecem na sequência. 32 dividido para 16, 2. 16 dividido para 8, 2. 8 dividido para 4, 2. 4 dividido para 2, 2. E o 2 dividido para 1, 2. Portanto, a razão da sequência A é o 2, tá? Observa aí que quando eu falei antes, eu estava falando no dobro, né? Sempre dobrando. E se eu fosse fazer a divisão, era metade. Então, sempre estaria o 2 envolvendo no dobro ou dividindo. Uma progressão geométrica pode ser classificada de acordo com a sua razão. Vejamos as classificações possíveis. Ela pode ser crescente, constante e decrescente. Então vamos lá. Para que ela seja crescente, o segundo termo deve ser maior que o primeiro e assim sucessivamente. Ou seja, o A1 é menor que o A2, o A2 é menor que o A3, o A3 é menor que o A4 e assim sucessivamente até um número qualquer é menor que o AN. Uma PG é crescente se e somente se a razão for maior que 1, ou seja, Q é maior do que 1. Por exemplo, 2, 10, 50, 250, tá? E assim sucessivamente os números, o Q é igual a 5. Logo, a PG é crescente. Então, por que o Q é igual a 5? 10 dividido para 2, 5. 50 dividido para 10, 5. 250 dividido para 50, 5. Então, aí, no meu caso, a razão, a resposta vai ser 5. Então, o meu Q é igual a 5, tudo bem? Então, nessa ordem aí, tanto crescente, ele vai ser sempre igual a 5. E quando ele é constante? Para que aquelas seja constante, os termos precisam ser todos iguais.
o A1 é igual a 2, o A2 é igual a 3 e assim sucessivamente, até um número qualquer igual a n. Ou o AN é igual ao próprio AN. Uma PG é constante se e somente se a razão for igual a 1. Ou seja, o Q é igual a 1. Por exemplo, 2, 2, 2, 2, 2 e assim por diante. Então aí mostra que o Q é igual a 1. Um número é igual ao outro, tá? Logo, a PG é constante. E quando ela for decrescente? Para que ela seja decrescente, o segundo termo deve ser menor que o primeiro, e assim sucessivamente. Ou seja, o A1 é maior do que o A2, o A2 é maior do que o A3, o A3 é maior do que o A4 e assim sucessivamente, até um certo número maior do que o AN. Uma PG é decrescente se e somente se a razão for o número entre 0 e 1, ou seja, o 0 é maior do que o Q, que é a razão, e o Q é maior do que 1. Olha aí o exemplo. 8, 4, 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo. Então aí nós vamos ter que o Q é igual a meio. E quando é que ela é oscilante? Tá? Nós temos aí que ela é oscilante. Para que ela seja oscilante, os termos são alternadamente negativos e positivos, o que ocorre quando a razão é negativa, ou seja, o Q é menor do que zero. Então isso aí, observando bem, quando ele fala o Q é menor do que zero, os números serão negativos, tá? Porque o zero é o menor número natural. Então, vamos lá. 1, aí vai lá, menos 2, 4, menos 8, 16 menos 32, 64, e aí vai lá o restante sequenciando. E aí nós vamos dizer que a nossa razão aí, o nosso Q é igual a menos 2. Tá? Por quê? De onde é que apareceu esse menos 2? Vamos aos dois primeiros elementos. Menos 2 dividido para 1 é menos 2. Vamos aos outros dois números. Menos 8 dividido para 4, né? Menos 2. 8 dividido para 4 é 2, só que vai ficar negativo. E assim, tá? Sucessivamente. Logo, a PG é oscilante. Chamo as progressões geométricas, PG, a uma sequência de números reais formada por termos, que a partir do segundo, né, é igual ao produto do anterior por uma constante Q, dada e chamada de razão da PG. Então, lembrando, pessoal, o Q é chamado de razão. Dada uma sequência A1, A2, A3, A4 e assim por diante, AN e continuando, tá? Então, se ela for uma PG, AN é igual a AN menos 1, vezes Q, tá? Com N2 e os naturais, tá? N's naturais. Vejamos um exemplo. A sequência a seguir, tá? Ou a sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe que 2, 6, 18 e 54. Nós temos aí 4 números. Ele vai perguntar, determine o oitavo termo dessa progressão. Como é que a gente vai descobrir aí? Nós temos 4 termos, tá? A seguinte, ó, a sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe que nós temos aí o 2, 6,
18,54. Determine o oitavo termo. Então, olha aí. Ela é bem simples. A razão da progressão é 6 dividido para 2, 3. Então, aí eu vou usar aquela fórmula geral. O AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, eu quero trabalhar o oitavo termo. No lugar do N, eu vou colocar 8. Então, meu A8 é igual a 2 vezes 3 elevado a 8 menos 1. Tá? O A8 é igual a 2 vezes 3 elevado a 7. Não seria 37, tá, pessoal? Seria 3 elevado a 7 aí. Tá? É uma potência, só que esse 7 aí saiu grande. Mas é 3 elevado a 7. O A8 é igual a 2 vezes 3 elevado a 7 é igual a 2.187. E 2.187 vezes 2 é igual a 4.374. Então, isso aí quer dizer que o meu A8 é igual a 4.374. Vamos aí ao exemplo 1. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Vejamos o exemplo abaixo. Por exemplo, uma pilha, uma tábua, 2 pilhas, 2 tábuas, 3 pilhas, 4 tábuas, 4 pilhas, 8 tábuas. Determine a quantidade de tábuas empilhada à 12ª pilha. Então, observe aí que ela é bem simples. Nós vamos usar aí o termo geral da PG. As tábuas são empilhadas de acordo com uma progressão geométrica de razão 2, tá? Então, aí nós temos a fórmula geral, AN, que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O A12, que é o que nós estamos querendo saber, é igual a 1 vezes 2 elevado a 12 menos 1. Pessoal, quando esse 12, nesse caso aí o 12 menos 1, ele é potência lá em cima, tá? Só que aí na tela, como vocês estão vendo, ele ficou grande, mas ele é pequeno, é 2 elevado a 12 menos 1. O A12 é igual a 1 vezes 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 é 2048. E 1 vezes 2048 é 2048, não é? Então, meu A12 é igual a 2048. Então, na 12ª pilha, teremos 2048 tábuas. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.